As toxinas são substâncias venenosas, produzidas por certos micro-organismos. Muitas vezes são o fator primário, que contribui para as propriedades patogênicas desses micróbios. A capacidade dos micro-organismos de produzir toxinas é chamada de toxigenicidade. As toxinas transportadas pelo sangue ou pela linfa podem causar efeitos graves e muitas vezes fatais. Toxinas também podem inibir a síntese proteica, destruir células e vasos sanguíneos e danificar o sistema nervoso central. As intoxicações são causadas pela presença de uma toxina, não pelo crescimento microbiano. As toxinas podem ser de dois tipos principais, com base em sua posição relativa à célula microbiana. Bactérias que produzem exotoxinas podem tornar os hospedeiros doentes enquanto ainda estão vivas com suas toxinas, e a endotoxina, enquanto as toxinas nas bactérias só se tornam um problema depois que o organismo morre. As endotoxinas são moléculas lipídicas que são componentes da membrana da célula bacteriana. Estes compostos ajudam a formar uma membrana semipermeável que é projetada para proteger as bactérias contra ameaças. Uma vez que as bactérias morrem, as endotoxinas são liberadas. O termo endotoxina refere-se ao componente tóxico do lipopolissacarídeo. As endotoxinas são liberadas durante a multiplicação bacteriana e quando as bactérias gram-negativas morrem, suas paredes celulares sofrem lise. Elas exercem seu efeito pelo estímulo de macrófagos, os quais, por sua vez, liberam citocinas em concentrações bastante elevadas. Nessas concentrações, as citocinas são tóxicas. As endotoxinas constituem a mais significativa fonte de pirogênios para a indústria farmacêutica. Podem conter lipídios, carboidratos e proteínas, porém, quando purificadas, são denominadas de lipopolissacarídeos, para enfatizar a sua natureza química. Por isso, como nos produtos farmacêuticos, podem ser encontradas unidades não purificadas nas fases de processo ou nos produtos terminados. Elas também são pirogênicas, mas nem todos os pirogênios são endotoxinas. Os pirogênios incluem qualquer substância capaz de provocar a resposta febril proveniente de um injetável, que se encontra em não conformidade ou de uma infecção por gram-negativo. Algumas endotoxinas provocam sintomas violentos em seres humanos, incluindo gases, diarreia e vômitos, e as endotoxinas produzidas por salmonela e linhagens enteropatogênicas de Escherichia coli, transmitidas por meio de alimentos contaminados, são exemplos clássicos disso. Os antibióticos utilizados para tratar doenças causadas por bactérias gram-negativas podem lisar essas bactérias. Essa reação causa a liberação de endotoxinas, o que pode levar a uma piora imediata dos sintomas. Entretanto, a condição do paciente normalmente melhora à medida que a endotoxina vai sendo degradada. Como já falamos, a febre é um resultado quase universal da exposição à endotoxina, pois esta estimula as células hospedeiras a liberarem citocinas, proteínas solúveis secretadas pelos fagócitos e outras células, que atuam como pirógenos endógenos, proteínas que afetam o centro cerebral que controla a temperatura. Citocinas liberadas em resposta à exposição à endotoxina também podem causar rápida diminuição no número de linfócitos e plaquetas, e inflamação generalizada. Essas toxinas ainda podem induzir o aborto. Outra consequência da presença de endotoxinas é a ativação das proteínas envolvidas na coagulação sanguínea, causando a formação de pequenos coágulos. Esses coágulos obstruem os vasos capilares, e o decréscimo no suprimento de sangue resultante induz a morte tecidual. Essa condição é conhecida como coagulação intravascular disseminada. Ou seja, altas doses de endotoxinas podem causar a morte por choque hemorrágico e necrose de tecidos. Todas as endotoxinas produzem os mesmos sinais e sintomas, independente da espécie de micro-organismo, embora nem sempre na mesma intensidade. As endotoxinas, especialmente lipídio A, ativação dos macrófagos, IL-1 febre, TNF febre e hipotensão, óxido nítrico hipotensão, ativação do complemento, C3A hipotensão e edema, C5A quimiotaxia de neutrófilos, ativação do fator tecidual, cascata de coagulação. São estruturas ou produtos que as bactérias utilizam para se desviarem do nosso sistema de defesa e assim causar a infecção. Entre o meio pelo qual isso ocorre estão adesão às células, penetração no organismo, multiplicação nos tecidos e interferência nos mecanismos de defesa, causar danos ao hospedeiro.
A eliminação de endotoxinas é um problema importante, uma vez que os métodos tradicionais como esterilização em autoclaves e ultrafiltração têm pouco efeito na eliminação do mesmo. A melhor alternativa é a despirogenização em forno temperatura de 250 graus Celsius por 30 minutos ou 180 graus Celsius por 3 horas. Já a inativação de endotoxinas pode ser feita pela detoxificação da molécula de lipopolissacarídeo, usando tratamentos químicos que quebram pontes lábeis ou bloqueiam os sítios necessários para a atividade pirogênica. E podem ser feitas das seguintes formas: hidrólise ácida, oxidação, alquilação, calor seco, polimixina B, radiação ionizantes, ou pode-se fazer a remoção das endotoxinas com os seguintes processos: destilação, ultrafiltração, osmose reversa, carvão ativado. O teste de pirogênio determina a presença de endotoxinas bacterianas presentes em injetáveis ou em qualquer outro produto implantado. Este teste é obrigatório e determina, em níveis aceitáveis, os riscos de uma possível ação febril em pacientes.